Quem está animado para a nossa aula de redação? Nossa primeira aula de redação no livro 3 do livro de português. Então vamos lá, nós vamos ver o texto 1. E o texto 1 fala sobre um gênero muito legal, que é notícia. E aí o livro está falando, você vai ler uma notícia publicada em um jornal online. Observe como o texto está organizado. Vamos ler com a tia Lia? É na página 8, tá bom? Olha o título do texto, olha o título dessa notícia. NASA lançará missão para medir ciclo da água na Terra. Esse é o título da notícia. NASA lançará missão para medir ciclo da água na Terra. E aí tem, ó, F, Washington, 22 de maio de 2018. Vamos ler o texto. A NASA pretende medir exaustivamente o ciclo da água da Terra através de uma missão que lançará nesta terça-feira, conhecida como Grace Follow On, é o Grace Fall, com o objetivo de determinar a velocidade do degelo e do movimento da água no globo terrestre. Então já descobrimos que o objetivo é determinar a velocidade do degelo. Se tem gelo, tem degelo. E do movimento da água no globo terrestre, ou seja, o movimento da água na Terra, tá certo? Esse programa espacial continuará o legado da primeira missão Grace, que completou 15 anos de exploração espacial em janeiro de 2017. Segundo explicou nessa segunda-feira em entrevista coletiva, David Jarrett, diretor da missão, na divisão de ciência da Terra da Agência Espacial Americana. Essa missão revolucionária, lançada em 2012, assentou as bases da compreensão do movimento da água na Terra em profundidade, a mesma meta que persegue agora a segunda parte da exploração da NASA. Os satélites da Grace Fall, que orbitarão a Terra a 220 quilômetros de distância, serão lançados amanhã, às 12h47, horário local, 4h47 de Brasília. Por que às 12h47 de lá e 4h47 daqui? Porque aqui nós temos um tipo de horário e lá é de acordo com o fuso horário, tá bem? Tem lugar nos Estados Unidos, são 3 horas a menos, tá certo? Então ali, ó, 12h47 de lá, 4h47 daqui, porque o nosso fuso horário é o fuso horário de Brasília. Então, 4h47 daqui, 12h47 de lá dos Estados Unidos, desse local. Lá da base aérea Vandenberg, na Califórnia, em um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX. Essa missão está basicamente relacionada com o clima e a hidrologia. Servirá para entender de que maneira temos que administrar os recursos hídricos. Como é que a gente pode administrar os recursos relacionados à questão da água? Declarou o cientista-chefe da missão, Frank Webb. A NASA deve divulgar os primeiros dados coletados pelos satélites 180 dias depois do lançamento da missão, cuja informação será analisada pelos especialistas a cada 30 dias. Graças à primeira parte da missão lançada em 2002, a NASA pôde determinar que tanto a Alasca como a Groenlândia perderam grandes quantidades de gelo durante esses 15 anos que foram analisados. Essa reportagem, essa notícia está disponível lá no site www.uf.com, e aí tem todo o site aí. O acesso foi em dezembro de 2018. E aí nós temos uma imagem que é a simulação artística dos satélites da missão Grace Fall. E nós vimos que degelo, então, é quando perde quantidade de gelo, é quando acaba, quando vai sumindo, tá certo?
Então, nós vimos que o objetivo era determinar a velocidade do degelo. A velocidade de quanto tempo, está muito rápido, que está perdendo esse gelo, não está, como é que está a velocidade e como é que se movimenta a água no globo terrestre. Então, a informação final foi que, graças à primeira parte da missão que aconteceu lá em 2002, a NASA determinou que tanto a Alasca como a Groenlândia já perderam grande quantidade de gelo durante esses 15 anos que eles estão fazendo essa análise. Então, essa é uma notícia muito importante, essa é uma notícia bem bacana, falando cujo título é A NASA lançará a missão para medir o ciclo da água na Terra. Tá certo? Foi uma reportagem de 2018 e 22 de maio de 2018, lá de Washington. Foi num jornal online, então, lá de Washington. Vamos ver aqui, então, a próxima página, que está falando o seguinte: que acontecimento é relatado nesse texto? Nós já vimos que o que aconteceu aí foi o lançamento dos satélites para estudar a velocidade do degelo, não é isso? E como que funciona, como é que está acontecendo o movimento da água na Terra. Então, foi esse acontecimento que foi relatado no texto. Letra B, qual é o satélite natural da Terra? Quem sabe? Isso aí, se você falou Lua, você acertou. A Lua é o satélite natural da Terra, do nosso planeta. O que é NASA? NASA é uma empresa norte-americana, tá certo? Fica lá nos Estados Unidos, norte-americana, que o nome é Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica, tá? Claro que não é assim no português, tá bom? Mas se a gente traduzir português, Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica, é uma empresa norte-americana, então não fica aqui no Brasil. Letra D, você já pensou em ser astronauta? Já pensou em trabalhar em uma agência espacial? Já pensou nisso? Tem gente que fala, eu queria ser astronauta. É uma profissão, tá? Trabalhar numa agência espacial. Teve uma reportagem de uma menina que ela era brasileira, se era uma menina ou um menino, agora eu não lembro, que foi trabalhar na NASA. Saiu daqui do Brasil, foi lá para os Estados Unidos, foi trabalhar dentro da agência espacial norte-americana. Pode ser o sonho de alguém. É muito difícil, é concorrido, é difícil, é trabalhoso, tem que estudar bastante. Mas eu sei que tem muita gente que tem esse desejo e com certeza pode conseguir. Mas como é que você acha que seria trabalhar numa agência espacial? Como é que você acha que seria ser um astronauta? Já pensou nisso? Às vezes tem muitos filmes que falam sobre isso, né? Como é que seria? Agora a gente vai fazer as atividades, a gente vai fazer junto com vocês. Primeiro, quem publicou a notícia que você leu? Nós já vimos lá, vou até voltar aqui. Olha ali. F. Então, foi essa agência, tá bem aqui, ó. Aqui. Que publicou o que nós acabamos de ler. F. Número 3. Quando que essa notícia foi publicada? Nós vimos que essa notícia foi publicada no ano de 2018. Na verdade, 22 de maio de 2018 foi quando essa notícia foi publicada. Número 4, vou chegar um pouquinho para cá. Releia a notícia, depois complete as questões com uma das opções do quadro. Então, aí nós temos algumas opções. Quando, por quê, o que, como, onde e quem. Vamos para a primeira. Tananana, letra A. Tananana foi lançado no espaço. Tananana foi lançado no espaço. A resposta é os satélites da Grace Fall. Então, o que eu vou botar aí? Quando foi lançado no espaço, aí vai me responder os satélites da Grace Fall? Eu perguntei o tempo. Por que foi lançado no espaço? Eu perguntei a causa. O que foi lançado no espaço? Os satélites da Grace Fall que foram lançados no espaço. Então, a primeira eu vou botar o que foi lançado no espaço? Primeira, o que foi lançado no espaço? Letra B. Tananã lançou.
A NASA. Eu vou botar onde lançou, eu vou falar a NASA. Como lançou, eu vou falar a NASA. Não. Quem lançou? A NASA que lançou. Então, quem lançou na letra B? A NASA. Letra C. Tananana, eles foram lançados em 23 de maio de 2018, às meio-dia 47. Eu vou botar quem eles foram lançados, aí eu vou falar, foi em 23 de maio. Não. Quando eles foram lançados? Em 23 de maio de 2018, às meio-dia 47. Letra D. Tananana, ocorreu o lançamento. Isso. Onde ocorreu o lançamento? Na base aérea de Vandenberg, na Califórnia, Estados Unidos. Letra E. Tananana, os satélites foram lançados. Como? Como que esses satélites foram lançados? Foram lançados por meio do foguete Falcon 9 da empresa SpaceX. Como? Tá bom? E letra F, que é a última. Tananana, os satélites foram lançados. A resposta, por que a NASA quer... O que eu vou botar no início? Por que os satélites foram lançados? Porque a NASA quer estudar a velocidade do degelo e o movimento das correntes aquáticas, medindo assim o ciclo da água na Terra, no planeta. Tá bem? Vamos para a próxima? Página 10. Na página 10 nós temos o nosso quadro amarelo que está explicando esse gênero. A notícia é um gênero jornalístico. Como assim, Tia Lia? É um gênero do jornal que relata um fato atual, tem que ser atual, de interesse público. Eu não posso falar uma coisa que aconteceu há 1 milhão de anos atrás, porque já tem notícia sobre isso. Então, eu vou falar sobre um fato atual que tem interesse público, interesse das pessoas de quererem saber. Ela é escrita por um jornalista e publicada ou transmitida por um meio de comunicação. Pode ser na televisão, né? Uma notícia da televisão, por exemplo, jornais da televisão, eles estão falando várias notícias. Então, é um meio de eu propagar a notícia, de eu publicar a notícia, de eu transmitir a notícia pela televisão. Posso também pela rádio. Muitas estações de rádio, muitas vezes, eles falam as notícias do dia, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na educação, no esporte. Pode ser através de uma revista impressa. Quem já foi em consultório, que tem várias revistas aqui, sim, que fica, você vai lendo lá. Tem várias notícias na revista. A revista também pode ser online, pode ser jornal, né? Aquele jornal impresso, inclusive no nosso roteiro, a Tia Lia botou um vídeo de como que o jornal é publicado. Como que acontece? Como é que esse jornal impresso, como é que ele chega até a gente? Como é que ele funciona? Inclusive também tem lá de onde vem a folha. Também é bacana, papel. O jornal também pode ser online. Para quem lembra da nossa última prova de redação, a Tia Lia publicou uma reportagem de uma coluna do jornal Folha de São Paulo, na coluna Folhinha, e era o online. Tem o Folha, jornal Folha, mas era o online. Então, o jornal também pode ser impresso ou online, assim como a revista. Então, como é que são os elementos que tem que ter em uma notícia? A notícia ela precisa ter um título, né? Que informa em poucas palavras qual é o assunto principal daquele texto, né? E chama a atenção do leitor, prende a atenção do leitor. Porque quando a gente olha o título da notícia, pá! A gente baleia ancorada na areia, pá! É a notícia, eu vou querer ler. Meu Deus, o que aconteceu com essa baleia? Eu já vou querer ler a notícia. Então, o título tem que ser... Não pode ser tão extenso, não pode ter 2 linhas, 3 linhas de título, não. É curto, poucas palavras, e ele tem que chamar a atenção do povo. O subtítulo, que é um texto logo embaixo da notícia, do título, tá? Desculpa. É um textozinho curto embaixo do título que traz mais detalhes sobre aquele assunto, tá bom? Também pode ser chamado de linha fina. Tem o lead, que é um parágrafo inicial com informações que respondem às seguintes perguntas. O que aconteceu? Quem estava envolvido? Quando aconteceu?
onde aconteceu, como aconteceu e por que isso aconteceu. É o parágrafo inicial, é o primeiro parágrafo que responde essas perguntas, mesmo que você não coloque lá quem estava envolvido, 2 pontos. Não é assim, você vai respondendo, vai falando respondendo essas perguntas aí, sem colocar lá quem, onde. No primeiro parágrafo você responde essas perguntinhas, mas sem colocar a pergunta lá. E tem o corpo da notícia, que é todo o assunto da notícia, tá? Que é a notícia toda, é o texto inteiro, é o corpo da notícia, que é o assunto daquele título, daquele subtítulo, é o assunto inteiro, depois daquele primeiro parágrafo, é o corpo da notícia. Então vamos continuar. Número 5. Na notícia em que você leu, há informações que não foram fornecidas pelo jornalista. Não foi o jornalista quem deu essas informações. Quem foi que deu essas informações? Nós vamos lá na notícia. Vou mostrar aqui para vocês, olha lá. Isso tudo o jornalista falou. Esse programa continuará o legado. Aí, primeiro parágrafo. Aí tem o segundo parágrafo, ó. Esse programa espacial continuará o legado da primeira missão Grace, que completou 15 anos de exploração espacial em janeiro de 2017. Segundo explicou na segunda-feira em entrevista coletiva, David Jarrett, diretor da missão, na divisão de ciência da Terra da Agência Espacial Americana. Então, ele deu algumas informações, que não foi o jornalista, foi ele que deu essas informações. Então, foi o David Jarrett, que é diretor da missão, mas também teve uma outra pessoa que apareceu aí também dando informações. Quem é a outra pessoa que apareceu aí dando informações? Tá bem aqui embaixo o nome dele, ó. É o Frank Webb. Frank Webb foi que deu outra informação. Ele falou que essa missão está basicamente relacionada com clima, hidrologia. Então, o David Jarrett, que é o diretor da missão, e o Frank Webb, que é o cientista-chefe dessa missão, foram os dois que deram as informações, que não foi o jornalista quem deu, foram esses dois que falaram na notícia. Vamos lá para a próxima, letra B. Complete a frase a seguir usando um verbo que indique a introdução da fala de uma pessoa. O cientista-chefe, aí eu posso botar aí o quê? O cientista-chefe disse que a missão servirá para entender. Não posso botar isso? Ou eu posso botar, o cientista-chefe diz que a missão servirá para entender de que maneira temos que administrar os recursos hídricos. Então eu sei que o cientista-chefe ou disse que a missão vai servir, ou diz. Então eu posso botar uma palavra ou outra. Ou ele disse, ou ele diz. O cientista-chefe disse que a missão vai servir para entender de que maneira temos que administrar os recursos hídricos, os recursos relacionados à água. Quadrinho verde. Uma notícia pode trazer depoimentos das pessoas envolvidas no fato. Então, eu posso colher depoimento de quem está naquele fato, naquele momento. Por exemplo, não é o cientista-chefe não está envolvido na missão? Vou entrevistar o cientista-chefe. Não é o diretor da agência? Vou entrevistar o diretor. E a notícia pode ter depoimento, pode ter a fala dessas pessoas, tá? Esses depoimentos podem ser marcados por aspas ou travessão. Também podem ser acompanhados por verbos ou expressões que indiquem a fala das pessoas. Por exemplo, de acordo com a aluna, tá? Então aí tem aspas. Aspas são esses dois tracinhos em cima aqui, ó, tá vendo? Dois tracinhos em cima, isso chama aspas. Então eu posso botar, quando alguém tá falando, eu posso indicar com aspas. Uma no início e uma para fechar a fala da pessoa. Ou posso usar também o travessão, tá? Que é aquele traço grande assim, ó, onde a pessoa tá falando. De acordo com a aluna, a autora afirmou, o atleta respondeu. Então, onde estou indicando que tem alguém falando que não sou eu que falei aquilo ali, foi outra pessoa que falou, eu peguei a fala da pessoa e coloquei ali no meu texto, eu posso botar aspas ou travessão. Bumerangue, para vocês fazerem, hein? Na abertura da unidade, encontre os objetos que a dona do quarto coleciona sobre o tema exploração do universo.
e escreva os nomes deles nas linhas abaixo. Então, você vai ter que ver quais são os objetos que ela coleciona para falar sobre o tema exploração do universo. Essa última página, página 11, eu quero que vocês façam sozinhos, Xalia vai explicar. Número 6, releia o título da notícia. O que significa lançar missão? O que é isso, lançar missão? Responda aí para mim. Número 7, releia o trecho. Graças à primeira parte da missão lançada em 2002, a NASA pôde determinar que tanto Alasca como a Groenlândia perderam grandes quantidades de gelo durante esses 15 anos analisados. A pergunta do livro é, letra A. Por que o Alasca e a Groenlândia foram citados para falar de gelo, meu povo? Por que não foi o Brasil? Então, por que o Brasil não foi citado para falar de gelo? Por que foi o Alasca e a Groenlândia? Letra B. Marque o sentido do verbo perderam no texto. Lá em cima está falando aqui, ó, perderam grandes quantidades de gelo. Qual o sentido do verbo perderam aí? Deixaram de ver? Ouvir? As grandes quantidades de gelo? Eles perderam grande quantidade de gelo, sofreram desgaste, sofreram diminuição. Outra opção, esqueceram em algum lugar, perdeu a grande quantidade de gelo, porque o gelo ficou perdido, foi perdido, esqueci onde eu botei o gelo. Ou desperdiçaram o gelo. Eu quero saber qual o sentido do verbo perderam no texto. Perderam grande quantidade de gelo. O que quer dizer perderam aí? Número 8. Escreva uma frase empregando o verbo perderam no mesmo sentido. Você marcou deixaram de ver ou ouvir? Eu quero que você faça uma frase com a palavra perderam no mesmo sentido. Ah, deixou de ver ou ouvir. Me faz uma frase aí. Você botou sofreram desgaste? Diminuiu? Então vai criar uma frase com a palavra perderam no mesmo sentido. Diminuiu. Você marcou esqueceu em algum lugar? Perdeu porque esqueceu? Então eu quero que você faça uma frase com perderam, também com o mesmo sentido de esqueceu em algum lugar. Ou desperdiçou. Eu quero que você, se você marcou desperdiçou, você vai criar uma frase com a palavra perderam, o verbo perderam, com o mesmo sentido de desperdiçou. Número 9 é a última. Qual a importância de estudar a velocidade do derretimento do gelo e o movimento da água na Terra? Para que isso é importante? Pesquisa aí para mim. Responde aí. Por que é importante eu estudar a velocidade que o gelo está derretendo na Terra e o movimento da água no planeta? Então é isso, pessoal. Nossa aula de redação falando sobre gênero notícia. Te espero na nossa aula online. Um beijo, um queijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.